O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à região dos Gadarenos, na outra margem do lago, vieram ao seu encontro, saindo dos túmulos, 2 endemoniados. Eram tão furiosos que ninguém se atrevia a passar por aquele caminho. E disseram aos gritos: que tens que ver conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, perto dali andava a pastar uma grande vara de porcos. Os demónios suplicavam a Jesus, dizendo: se nos expulsas, manda-nos para a vara de porcos. Jesus respondeu-lhes: então, ide. Eles saíram e foram para os porcos. Então os porcos precipitaram-se pelo despenhadeiro abaixo e afogaram-se no lago. Os guardadores fugiram e foram à cidade contar tudo o que acontecera, incluindo o caso dos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse do seu território. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, acolhemos com alegria a palavra do Senhor que hoje, mais uma vez, vem mostrar para nós que Deus é um Deus que promete e cumpre. E também é um Deus que nos salva, nos liberta de todo o mal. Nesse evangelho que nós acabamos de escutar, Jesus encontra-se em um território pagão. Vai ao encontro também daqueles que não pertencem à casa de Israel. E, no entanto, há aqui um problema que ainda ninguém tinha coragem de solucionar, por causa do medo, do mal, por causa de tudo aquilo que poderia causar aqueles 2 homens que estavam possuídos. Ninguém se atrevia a passar por aquela região. Ou seja, talvez tudo que pudessem fazer já tinham feito, mas não conseguiram libertar aqueles irmãos das garras do mal. Somente Jesus, com o seu poder, com a sua autoridade, que chega por ali e automaticamente aqueles que estão possuídos são aqueles que logo direcionam para Jesus a sua palavra. Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? É aí que aparece em cena a manada ou a vara dos porcos que ali se encontravam. E os demônios suplicam a Jesus para que os expulsasse para aquela vara de porcos. Nesta cena, meus irmãos, nós também podemos perceber uma coisa que também nós devemos ter atenção na nossa vida. Diante desta libertação desses 2 homens, Jesus teve que fazer algo
que eles mesmos pediram, no entanto, era um prejuízo para aqueles que cuidavam dos porcos. Os nossos caminhos não são iguais aos caminhos de Deus. Sempre, muitas vezes, vemos que as escolhas de Deus é exigente, exige sacrifícios. O sacrifício aqui, com certeza, dessa decisão de Jesus, mesmo que libertasse a vida humana, que era muito mais importante do que qualquer quantidade de vara de porcos, aqueles daquela cidade vieram ter com Jesus e, em vez de agradecer pela libertação daqueles homens, estavam cegos em si mesmo, no seu egoísmo, porque Jesus lhes deu um grande prejuízo de perder uma grande vara de porcos. Muitas vezes nós também não conseguimos enxergar, diante de certas dificuldades ou sacrifícios, situações da nossa vida, que muitas vezes Deus também tem que nos tirar algo para poder nos oferecer algo muito melhor. Aqui, eles não reconheceram porque estavam cegos. Estavam mais fechados nos seus negócios, no dinheiro, naquilo que produziam, e não muito menos em Jesus, porque não reconheceram Jesus como Deus, como Filho de Deus, como aquele que veio libertá-los. Os próprios demônios reconheceram que tens a ver conosco, Filho de Deus. É importante que nós também não nos deixemos cegar diante das propostas desse mundo, diante daquilo que é material, diante daquilo que muitas vezes nós nos fechamos em nós mesmos e esquecemos dos demais irmãos. Na primeira leitura, com certeza, para quem prestou bem atenção, vemos que a vida dessa escrava Agar é impactante na nossa vida. Primeiro porque ela é uma escrava. E depois de ter a graça de ser mãe de um filho de Abraão, filho também da descendência, ela agora encontra-se em um momento muito difícil da sua vida, fruto da inveja e dos ciúmes, mais ainda dos ciúmes, e de uma preocupação com coisas materiais. Uma vez que Sara ver o seu filho a brincar com o filho da escrava, vai ficar pensando que os dois no futuro deverão dividir os bens do seu próprio pai. Mas ela queria que fosse apenas dividido, ou não dividido, ficasse apenas com o seu único filho. E por causa dessa questão da inveja e dos ciúmes, vai ter com o seu marido para expulsar a escrava e a criança da sua casa. Nós também podemos nos perguntar que, diante dessa proposta egoísta que a Sara aqui cometeu, Deus permitiu que Abraão pudesse tirar ela de casa com o filho dele. No entanto, não podemos esquecer que, como eu disse ao princípio, o nosso Deus é um Deus de promessa e que cumpre as suas promessas. Deus disse para Abraão não se preocupar por causa do menino da escrava, porque Deus estaria com ele e ele também seria pai de uma grande descendência. Então, o segundo ponto importante é que depois que a escrava vai partir com o seu filho, entra a situação mais difícil. Depois que acaba-se a água, particularmente falando, ela aqui encontra-se em um momento mesmo muito sério, com medo de perder o seu filho, mas ao mesmo tempo não queria ver a morte do seu filho. Colocou ele à sombra e colocou-se à distância. Nem sequer teve um sentimento ou mesmo uma predisposição para poder rezar diante da sua dificuldade. Mas Deus ouviu, como nós bem cantamos a resposta desse salmo, o clamor daquela criança, o choro daquela criança que estava com sede. Então Deus, através do seu anjo, pede a Agar
que venha ter com seu filho, e Deus abre-lhe os olhos e ela vai ver um poço que já estava ali. Mas diante do seu desespero, diante do seu sofrimento, ela não tinha essa capacidade de poder enxergar aquele poço que estava ali para lhe matar a sede. É importante que nós tenhamos atenção a esta frase. Deus abriu-lhe os olhos. Veja que diante dos nossos problemas, diante dos nossos desafios, dos nossos desesperos, nós também não conseguimos enxergar as coisas, as realidades que estão à nossa volta. Mas quando nós pedimos que Deus ilumine a nossa fé, ilumine a nossa consciência, nós conseguimos enxergar a realidade e encontrar uma saída para poder viver, para poder resolver os nossos problemas. Então, quando você estiver numa dificuldade, quando você estiver no desespero, lembre-se de pedir a Deus que lhe abra os olhos, que lhe abra a consciência, que lhe dê sabedoria para poder encontrar uma saída para os seus problemas. Nós também somos convidados a rezar, pedindo esta sabedoria e que abra a consciência daqueles que governam as nações, para que também encontre soluções de justiça e de paz, para que o nosso mundo seja melhor. Então peçamos ao Senhor todas as graças necessárias para poder acolher com alegria, com devoção e com amor estas leituras, que nos ajude cada dia mais a poder confiar nesse Deus que não nos abandona e que ouve sempre o clamor dos mais pequenos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.